Por quase 4 séculos, o Brasil teve o funcionamento de sua economia baseado na mão de obra escrava, indígena a princípio e africana durante todo o período colonial e alguns anos após a independência. E quando pensamos na situação dos povos escravizados, é comum associá-los a uma certa passividade e até conformidade, reduzindo sua participação no processo abolicionista, às fugas das fazendas e à criação dos quilombos, como se todo o período escravista tivesse ocorrido de forma homogênea. Acontece que antes que o trabalho escravo fosse declarado extinto no Brasil, houve uma gradativa redução dele, através da aprovação de leis discutidas dentro do nosso parlamento. E conforme a população escravizada ia tomando conhecimento destas leis, procurava com o uso delas tornar-se um agente ativo no processo que resultaria mais tarde na libertação total do seu povo. Para isso, eles poderiam contar com o apoio de advogados abolicionistas, muitos deles membros das sociedades libertadoras, formadas por políticos e intelectuais contrários à escravidão. Mas ninguém melhor representaria um negro escravizado nos tribunais do que aquele que havia sentido na pele as dores e angústias do cativeiro. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador no ano de 1830, sendo filho de uma negra liberta e possivelmente de um português, cuja identidade segue incógnita. Chegou a viver os 7 primeiros anos de vida com sua mãe, que, segundo consta, era uma figura ativa nos levantes e movimentos insurgentes que tiveram como palco a Bahia do século XIX. Devido às perseguições que começou a sofrer, ela teve que fugir de lá, deixando Luiz Gama sob a tutela do pai, que, para saldar dívidas de jogo, o vendeu ilegalmente como escravo quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Através do tráfico interprovincial, ele acabou indo parar no Rio de Janeiro, onde foi comprado por um alferes, também comerciante de escravos, que o levou para São Paulo e o transformou em seu escravo doméstico e de ganho, já que não conseguiu vendê-lo. Até os 17 anos, Luiz Gama não sabia ler nem escrever, mas ao conhecer o estudante de Direito Antônio Rodrigues do Prado Júnior, no ano de 1847, e formar com ele uma amizade, começou a ser alfabetizado, passando a tomar gosto pela leitura e pela escrita. Com isso, ele entendeu que foi feito escravo de forma ilegal por seu pai e começou a buscar um meio de se libertar. Não se sabe ao certo como, mas em 1848 ele já não se encontrava mais na condição de escravizado e até havia conseguido se alistar no exército. Em carta autobiográfica enviada em 1880 ao também advogado e jornalista Lúcio de Mendonça, ele afirmava possuir provas incontestáveis obtidas de maneira secreta sobre a ilegalidade de sua venda. No exército, ele ficou até 1854 e, neste meio tempo, trabalhou como escrevente para um major de quem se tornou amigo e no gabinete de um jurista que exercia a função administrativa na Polícia de São Paulo e dava aulas na Faculdade de Direito. Este último tornou-se seu protetor e, além de incentivá-lo nos ensinos básicos de direito, também disponibilizou sua rica biblioteca para um melhor aproveitamento e aprofundamento nos estudos. Embora nunca tenha conseguido frequentar a faculdade, devido a seu vasto conhecimento jurídico, ele obteve a autorização do Poder Judiciário para exercer o ofício de advogado. E com anúncios em jornais passou a oferecer apoio gratuito em causas que envolvessem a prática ilegal da escravidão ou outras que de alguma forma fossem de interesse das populações cativas do Brasil. Estima-se que Luiz Gama tenha conseguido atuar em milhares de processos que resultaram na liberdade de mais de 500 escravizados. Suas causas incluíam ações em que os cativos alegavam ter entrado no Brasil após 1831 e, portanto, eram livres de acordo com a Lei Feijó. Tinham também ações em que os cativos não haviam sido registrados e, portanto, alegavam ter sido ilegalmente escravizados. Haviam ainda aquelas que envolviam divergências entre os valores para a alforria e, portanto, a negativa em vendê-las, e várias outras onde ele encontrava brechas jurídicas em favor dos escravizados. Além da advocacia, Luiz Gama chegou a se aventurar como jornalista e escritor, e era um ferrenho crítico do regime monarquista no Brasil, o que pode ter ocasionado sua demissão do serviço público em 1868.
Apesar disto, conseguiu ter com um dos descendentes de José Bonifácio uma relação de amizade, chegando a incluir poemas do amigo em sua única obra publicada. Foi casado e teve um único filho com Claudina Fortunata Sampaio, e morreu em agosto de 1882, aos 52 anos, sem conseguir presenciar a abolição da escravidão no Brasil. Por seus feitos, ainda em vida ele se tornou bastante popular em São Paulo, e devido às causas que defendia, acabou estabelecendo amizade com figuras conhecidas do meio político e artístico da época. Sua morte causou uma grande comoção, e uma multidão com pessoas de variadas classes sociais foram prestar as últimas homenagens ao advogado dos escravos. Em 2018, o nome de Luiz Gama foi incluído no livro dos Heróis da Pátria, sendo ele declarado dali por diante o patrono da abolição da escravidão no Brasil.